O Realidade em Pauta já está de volta com a série especial sobre política, hoje na segunda edição falando sobre os cargos políticos que estão em disputa neste ano. Fazer o trabalho legislativo não é tarefa simples. Lidar com o dia a dia de proposições de leis, debates em plenários e análises sobre a constitucionalidade de projetos exige um conhecimento que nem sempre o eleito domina. Como explica Miguel Jerônimo, chefe da assessoria técnica e diretor legislativo substituto da Câmara dos Deputados. O parlamentar, quando é eleito, na minha visão, o que ele tem que trazer para dentro do Congresso Nacional é a sua experiência política. Trazer os pleitos da sociedade para que ele possa politicamente viabilizá-los daqui dentro. Mas o próprio chefe da assessoria deixa claro que a falta de experiência técnica não pode ser desculpa para nenhum parlamentar no Congresso Nacional. Por exemplo, a Câmara tem um centro de formação, treinamento e aperfeiçoamento conhecido como CEFOR, que oferece aos servidores, à sociedade também e aos parlamentares treinamentos para entender, por exemplo, como é que se elabora uma lei. No Senado, a coisa é muito parecida. Apesar de os 3 senadores de cada estado exercerem uma atividade que garante equilíbrio entre as unidades da federação, independente do tamanho de cada estado, como diz o consultor legislativo do Senado, Caetano Ernesto Pereira de Araújo. A questão do Senado é que nós temos bancadas isonômicas, ou seja, cada estado, independentemente do número de habitantes que ele tenha, ele vai ter três cadeiras aqui no Senado. Então, o estado menos populoso, que se eu não me engano, ele é Roraima, tem 3 cadeiras igual a São Paulo, que é o estado mais populoso. Na Câmara, a proporcionalidade se impõe, não de maneira perfeita, mas se impõe um pouco mais. Então, o Senado é um espaço onde as minorias, que estão representadas nos estados menos populosos, dispõem de algum poder de veto sobre as decisões da maioria. O Senado, então, dentro de uma democracia, tende a ser construído como um espaço para decisões contramajoritárias também. E isso tem a sua relevância. Para Ricardo Caldas, cientista político da Universidade de Brasília, o sistema político do Brasil afasta eleitores de representantes eleitos. Mas o sistema proporcional ele não estimula a representação, ele afasta o eleitor do eleito. Por exemplo, no meu caso, DF, no seu caso, São Paulo. Quem é o nosso representante? Você pode dizer que alguém te representa? Seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa. Você tem um representante seu? No fim, o Executivo e Legislativo acabam ficando com uma péssima imagem diante do eleitor, do cidadão em modo geral, que desacredita das entidades constituídas pelo voto. Na verdade, a política nacional ela já está fora do caminho há muito tempo, porque política é uma questão de educação e as crianças não trabalham com política nas escolas. Então, se não mudar a forma de pensar do brasileiro, a política não vai ser boa nem agora e nem nunca. É um governo muito corrupto, não tem regras, aí não dá para confiar não. Não dá para saber como é que vai ser o futuro para esse aqui. Com o governo que tem hoje não dá não. Não confio mais não, cara, porque a gente vota no pessoal para ajudar a gente, ninguém ajuda, ninguém só quer pro bolso deles, só pro bolso deles. Não, eu tô meio raiva de política. Mas em uma democracia, o voto continua sendo a única arma de defesa e ataque de uma população que espera por mudanças positivas. E o professor Caldas não descarta a importância de uma escolha bem planejada para o 7 de outubro. Eu diria que sim, que é possível fazer diferença, mas é importante que o eleitor procure candidatos que sejam ficha limpa. Não votem em candidatos que já são condenados ou que tenham processos em andamento. E essa é uma forma do eleitor fazer a diferença. Antes de votar, gaste um tempo consultando o seu candidato a deputado federal, a senador, ou deputado estadual ou distrital, no nosso caso, e veja se ele tem processos em andamento. Hoje já existem aplicativos que dão essa informação em questão de minutos. Então é possível votar com consciência, sim, e mudar o país. A gente continua a conversa aqui dentro do estúdio também, a Jéssica e o Alexandre conversando com a gente nesta semana. Uma das coisas que também talvez complique para o eleitor é entender como é que funciona, por exemplo, quando você vai votar. A gente vai dia 7 de outubro, daqui a pouco, escolher, por exemplo, deputado federal, deputado estadual. E muitas vezes a pessoa acha que eu estou votando no Alexandre e se o Alexandre tiver bastante votos, ele vai entrar. E não é assim que funciona, né? O cálculo do quociente eleitoral, ele é complicado, ele não é complicado só no Brasil, ele é complicado em todo lugar.
E são escolhas, enfim, que nós fizemos em algum momento da nossa história, escolhemos por esse sistema e é muito importante que a gente entenda esse sistema, como ele funciona, né? E ainda mais nessa eleição há uma regra nova, que o candidato ou a candidata precisa ter 10% dos votos, né, para conseguir ocupar a cadeira. Então, isso é feito para evitar o puxador de votos, né, uma pessoa muito popular puxa os votos e aqueles votos iriam para a coligação, né? Então, para evitar que uma pessoa completamente desconhecida seja eleita, criaram essa barreira, né? Então, isso, por um lado, é bom, né, que a gente entende que a pessoa que vai ocupar a cadeira, ela de fato recebeu uma quantidade mínima de votos, mas, por outro lado, para quem gosta, por exemplo, de votar estrategicamente na legenda, né, gosta muito de um partido e gostaria que qualquer pessoa daquele partido, independentemente de quem fosse eleita, esse voto na legenda, talvez ele vai acabar se perdendo porque você não consegue eleger uma pessoa, né? Então, num limite, numa situação limite, é preciso, além de prestar muita atenção em quem você vai votar, acompanhar, acho que não tem muita desculpa numa época de internet que você pode entrar no site da pessoa, na página da rede social e escrever, entender o que está acontecendo e falar com ela, entender as propostas, você precisa, de fato, votar numa pessoa. Para garantir que seu voto vai chegar nos valores que você está defendendo. Aquilo que você quer. A gente falava sobre representatividade, estava até discussão dentro da matéria sobre representatividade. Será que isso é um exemplo dessa falta de senso de que, olha, estou sendo representado por alguém, Alexandre? Porque eu voto, até hoje foi assim, eu votava no fulano, mas não é o fulano que entrou, apesar de ter tido mais votos do que o Beltrano que acabou entrando. Então, quer dizer, eu queria alguém e esse alguém até recebeu votos, mas não foi. Esse tipo de coisa faz essa sensação de, olha, não tenho representantes ali. Também, né? Quer dizer, é um conjunto de variáveis aí, mas sem dúvida isso também entra na equação, porque eu acho que a Jéssica lembrou bem essa nova regra que nós temos a partir de 2018. Eu acho que ela não terá muito efeito, eu acho que ela atinge principalmente, como a Jéssica destacou, a questão de quem vota na legenda. Né? E lembrando que o processo de votação começa pelos proporcionais, né? Então, em especial, às vezes, pessoas mais humildes votarão na legenda, achando já que estão votando para presidente, em razão disto, o seu voto talvez não seja aproveitado, né? Digamos, perca, entre aspas, o seu voto. Mas é importante, eu acho que isso daí diretamente, né, sem ser a legenda, pega principalmente os pequenos partidos. Mas acho que, como eles mesmos criaram a regra, eu acho que na montagem das chapas eles tomaram esse cuidado, principalmente nas que têm puxadores de voto, de montarem uma chapa minimamente competitiva e forte, para que não ocorra, digamos, esse tipo de barreira. Mas um problema que a gente tem, e isso, novamente, não é uma novidade na política brasileira, isso já há décadas depois pesquisas, é que passa um ano do processo eleitoral e a enquete sobre quem a senhora votou para deputado federal, para deputado estadual, e mais de 50%, normalmente mais de 2/3 das pessoas não se recordam em quem votou para ser o seu representante no Legislativo. Então, combinado a isso que você destacava, Hélio, dessa forma de não se enxergar, né, não se sentir representado, mas você imagina se a pessoa, inclusive, não se recorda em quem que ela votou para o Legislativo, né? Era um pouco isso que a Jéssica falava, olha, acompanhe a atividade, monitore o seu parlamentar, né? E assim por diante, ou parlamentar da sua região, e as pessoas não fazem isso. Quer dizer, quando a gente pega, na verdade, isso tem a ver com um fenômeno de relativa baixa escolaridade que nós temos do brasileiro e tudo mais, e da prática de cidadania mesmo. A gente vê, estamos vivendo pouco mais de 3 décadas de democracia plena, mas vivemos 2 décadas de regime de exceção e, na verdade, toda a nossa vida independente, seja no Império, especialmente na República, ela é intercorrida por períodos autoritários, onde a gente tem,
digamos, não temos a plena liberdade de participação, de acompanhamento, de monitoramento. Então, tudo isso é um processo, né? É algo que a gente não faz por canetada, é algo que é meio como andar de bicicleta, errar, caindo, aprendendo e assim por diante. Eu acho que nós temos avançado, mas ainda é absolutamente insuficiente perto do que seria o desejável, né? Mas a expectativa é positiva? Vocês têm uma expectativa positiva desse andamento da cidadania? Para mim, a expectativa é positiva, eu acho que eu sou uma pessoa otimista. Porque, por mais que a gente tenha um bombardeio de informações e às vezes, os cidadãos, até nós mesmos, nos vemos um pouco perdidos ali com tanta informação, nós temos ferramentas para irmos atrás das discussões corretas e das discussões que devem ser feitas e atrás das pessoas que defendem valores que nós acreditamos e compartilhamos. E isso é um momento muito poderoso, né? Então, principalmente quando se debate a história do Brasil, sempre coloca o cidadão como alguém que sofre as consequências das decisões alheias e o momento da história da humanidade, o momento da tecnologia, ao meu ver, coloca uma situação de protagonismo muito, muito particular, que talvez nunca antes tenhamos tido, ou pelo menos a maioria da população não teve até então. Então, eu sou otimista, mas eu acredito também que o cidadão ele tem que fazer essa reflexão, né? De qual o meu papel aqui. Eu estou apertando o botão compartilhar, eu estou simplesmente divulgando alguma coisa, eu estou pensando, eu estou procurando outras informações. Por mais que eu continue defendendo o valor que eu esteja defendendo, eu estou procurando entender o que está acontecendo. O cidadão, essa é uma consciência que tem que ter. E também agora, como eu disse, todos os políticos gostam de aparecer, né? Então, todos eles têm páginas em redes sociais, não tem por que não ir atrás, não tem por que não curtir, acompanhar, fazem lives, fazem vídeos. Então, você tem como acompanhar a atividade do seu parlamentar e também pode acompanhar outras organizações que acompanham atividades parlamentares, desde organizações que defendam o interesse que você tem, algum valor que você tenha, como também organizações que monitoram de maneira geral contas públicas, os próprios políticos. Essas organizações também trazem muita informação, informação isenta, né? Informação qualificada que pode ajudar o eleitor a entender o que está acontecendo, acompanhar o seu político, cobrar, se necessário, cobrar outros representantes, porque eu não tenho que cobrar só quem eu votei, eu tenho que cobrar todo mundo que me representa. Então, é importante acompanhar e ser uma pessoa ativa. Hoje é o que nos chamam a ser ativos, então sejamos ativos. Eu acho que posso só complementar uma coisa. Eu acho que é isso, eu acho que não virá uma mudança, digamos, se virar algo, será algo incremental, né? E não necessariamente, também a gente tem que tomar cuidado, que a gente tenha um pouco essa leitura como se fosse sempre um pouco sem ir contra o otimismo da Jéssica, né? Eu sou uma pessoa otimista. Eu também, né? E pretendo, eu sempre insisto que espero que a idade não me torne, enquanto ela teima, né? Os fatos teimam em lutar um pouco contra, deixar a gente um pouco mais amargo, mas quando a gente olha, só lembrando novamente 2013, né, tudo que nós tivemos em 2013, as jornadas de 2013, a gente olha 2014 e a gente olha o que saiu das urnas em 2014, por exemplo, a atual legislatura, que parecia que teríamos um avanço da conscientização, nós tivemos, por exemplo, só um dado, uma redução em 50% da bancada ligada a sindicatos e movimentos sociais. E tivemos, né, em contraposição, um aumento do quê? Da bancada vinculada ao agronegócio, do número de empresários e assim por diante. Então, a gente percebe que, e não é porque a população, né, se tornou mais rica, tem maior número de empresários, nesse sentido, o Legislativo, o Congresso seria um espelho da sociedade. Então, esse caminho não é necessariamente, digamos, evolutivo. Estamos sempre melhorando, mas eu acho que, de uma forma geral, temos avançado. Temos avançado porque programas como esse colocam essa discussão tão necessária e isso a gente não tinha 10, 20 anos atrás. Gente, muito obrigado. A gente tem que encerrar o programa de hoje. Amanhã, o Realidade em Pauta volta para falar de um assunto que é muito precioso para o cidadão, que é a corrupção. A gente volta amanhã. Uma boa noite e até lá.